meus queridos irmãos, aqui é o pastor Lucas e eu gostaria de trazer uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações nesse dia tão especial que é o Natal. E o título dessa devocional é a seguinte: qual atitude devemos ter nesse Natal? O Natal é uma data muito importante para nós cristãos. Nós temos essa data como uma das datas mais importantes, assim como a Páscoa, né? Mas não é só os cristãos que comemoram o Natal e todo mundo sabe muito bem disso. Na maioria das casas estão se alegrando, comendo, presenteando uns aos outros. Porém, muitos estão fazendo isso sem entender o verdadeiro significado do Natal. Muitos têm atitudes erradas quanto ao Natal. Muitos estão preocupados com presentes, com a mesa farta, com as fotos que irão postar. Estão se esquecendo qual deve ser a nossa atitude nesse Natal. E é isso que nós vamos ver rapidamente nessa devocional. Eu separei 2 textos para que nós pudéssemos meditar e que o Senhor fale aos nossos corações. E a primeira atitude é uma atitude errada, é a atitude das pessoas de Belém. Em Lucas 2, no verso 6, diz assim: se você puder pegar sua Bíblia, acompanhar comigo essa leitura, será muito bom. Lucas, capítulo 2, verso 6, diz assim: enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, naquela época, o imperador queria contar as pessoas que tinham naquele país. E para conseguir fazer isso, todas as pessoas deveriam retornar à sua cidade natal, a cidade que eles haviam nascido, a fim de se alistar, colocar o nome deles lá, e com isso o imperador contaria quantas pessoas que estaria existindo naquele país. Então é para isso que José e Maria estão em Belém. José pega Maria, que já estava grávida, e vai até Belém. Quando eles chegam em Belém, a cidade estava muito cheia, a cidade estava lotada das pessoas que vinham de todos os lugares para se alistar, como o governador, o imperador, aliás, havia pedido. Então, eles não tinham lugar para ficar. As hospedarias estavam cheias, os hotéis estavam lotados e não tinha lugar para Jesus nascer. Meus irmãos, olha a atitude das pessoas de Belém. Jesus é o Criador do mundo. Jesus é o dono de todas as coisas, mas não havia sequer um quartinho para a chegada de Jesus. Não havia espaço para Jesus, para as pessoas ali em Belém. Por isso ele teve que nascer num lugar onde ficavam os animais, num lugar humilde, um lugar simples, um lugar onde eu e você não teríamos coragem de colocar o nosso filho para nascer. E ele foi colocado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É onde o boi come a sua comida. E ali nasceu Jesus, porque o texto diz: não havia lugar para Jesus. Meus irmãos, uma aplicação que podemos tirar para mim e para você é que muitas pessoas hoje, talvez a gente possa estar fazendo isso, talvez o nosso coração se encontre assim, cheio de muitas coisas, cheio de presentes, comidas, bebidas, festas, mas talvez não tenha lugar para o principal, que é Jesus, aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. Muitos, no dia de hoje, fazem tantas coisas, mas esquecem que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento daquele que veio para nos salvar. Mas, meus irmãos, uma outra atitude diferente, agora sim uma atitude positiva, uma atitude que deve nos inspirar, é a atitude dos magos. E o texto que fala da atitude dos magos se encontra em Mateus, no capítulo 2, do verso 9 ao 11. Mais uma vez, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 2, verso 9 até o 11, e se você puder acompanhar a leitura, será muito bom. Diz assim a leitura: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, uma outra atitude relacionada ao nascimento de Jesus e, portanto, ao Natal, nós podemos encontrar nessa história dos magos. O texto diz que os magos vieram de longe, seguindo uma estrela. Eles vieram do ocidente, deixaram o que eles estavam fazendo lá para vir atrás de Jesus. Caminharam longa jornada para ver o menino Jesus, o Salvador do mundo. E quando chegam até Jesus, a atitude deles é se prostrar e adorar. Ao contrário das pessoas de Belém, que não tinha lugar, não tinha espaço para Jesus, os magos saem de onde eles estavam, caminham longa distância, apenas para adorar e para presentear o nosso Rei. Deixaram tudo que estava fazendo para adorar ao Senhor. Que atitude bonita, meus irmãos. Os magos, sim, entenderam o que estava acontecendo. Não era só mais um bebê que estava vindo ao mundo. Era o Salvador do mundo. Nós também devemos ter essa atitude. Nesse Natal, devemos deixar tudo que não importa e nos voltar para o verdadeiro sentido do Natal. Devemos nos entregar completamente ao Senhor para adorá-lo verdadeiramente. Por isso, meus irmãos, que todos nós possamos ter a atitude certa nesse Natal. Que a gente não se distraia com essas coisas de presente, de comida, de fotos. Que a gente não se distraia com tudo isso. Não que isso seja errado. Não é errado se alegrar, não é errado festejar, não é errado comer, não é errado presentear, não é errado abraçar. Ao contrário, isso tudo é muito bom. Mas devemos fazer tudo isso lembrando de Cristo. Quando você comer aquele pernil assado, ou aquele tambaqui, que é melhor ainda, agradeça ao Senhor, louve a Deus. Quando você dá aquele abraço apertado no seu filho, na sua esposa, na sua mãe, no seu amigo, se lembre de Cristo. Quando você ganhar um presente ou presentear alguém que muitos se sentem até mais alegre em presentear, se lembre de Cristo. Que o nosso Natal esteja repleto de amor que vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Eu desejo a todos um Feliz Natal.